Bom, gente, André Marques, né, canal Quer Que Eu Resenhe. Hoje vou falar de um disco de um artista que é um gigante da música brasileira. Talvez um dos maiores artistas que a gente tenha na nossa música e que é muitíssimo subestimado. Ele é subestimado enquanto artista, é subestimado, a obra dele é subestimada. Estou falando do Erasmo Carlos, né, o Tremendão, que ganhou a alcunha de Gigante Gentil, né, pela Rita Lee, e tem tudo a ver com ele esse apelido, né? É um artista, além de ser enorme, no sentido físico inclusive, mas muito gentil, muito educado, muito suave. Ele é um artista que sempre fugiu dos holofotes, vamos dizer assim, né? E então sempre nunca se preocupou muito em ficar na vitrine e tal, e talvez por isso mesmo ele seja um pouco subestimado, um pouco não, muito subestimado. Vou falar de um disco que é o meu favorito dele, para mim um dos maiores discos da música brasileira, chamado Sonhos e Memórias, 1941-1972. Esse disco foi gravado pelo Erasmo numa época em que ele estava fazendo 30 anos, né? É um disco meio que um artista amadurecendo. Ele que vinha de um período, né, de pós-adolescência, vindo do rock and roll, né, da Jovem Guarda, fez muito sucesso popular, e a Jovem Guarda foi arrefecendo a partir do fim do tropicalismo ali, né, e tal, e aí o Roberto começou a gravar umas músicas chamadas pop adulto, né, e o Erasmo ainda estava com aquela pecha de cantor da Jovem Guarda e tal, e aí ele começa a querer ir um pouco além. Ele grava um disco em 68 chamado Erasmo e os Tremendões, que já começa a ventilar um pouco uma sonoridade diferente. Em 71 ele muda de gravador e grava, que para muitos é o melhor disco dele, o mais fantástico, que é chamado Carlos Erasmo. É um descasso também, maravilhoso, mas com uma pegada meio tropicalista. E logo na sequência vem o disco sobre o qual eu vou falar hoje, que é o Sonhos e Memórias. Os Sonhos e Memórias, se o Carlos Erasmo, o disco anterior, era um disco hippie, mas com meio hippie, né? Mas com cara de tropicalismo, esse disco é um disco meio hippie, mas com cara da música mineira, né? Meio com umas guitarras a Clube da Esquina, né? Um disco que saiu no mesmo ano, inclusive, do clássico da música mineira universal. O Erasmo conta nesse disco com participações de músicos do Som Imaginário, do Terço, o Luizão Maia baixista, ele chama um monte de gente, Tavito, né? Toca guitarra, até anotei aqui, Luiz Cláudio Ramos, que hoje é maestro do Chico Buarque, toca no disco, Renato e seus Blue Caps, aí a galera da Jovem Guarda, o Renato e o Paulo César Barros, irmãos que eram da Jovem Guarda, e o Lafayette, tecladista, tocam no disco, Robertinho Silva toca no disco, então o maestro, o José Maria Beltrano. Então é um disco que tem muitos músicos talentosíssimos e que criam uma sonoridade única. É um disco que tem assim, uma suavidade, ao mesmo tempo uma beleza ímpares na história da música brasileira. O disco, já pelo nome, né, chamado Sonhos e Memórias 41-72, é um disco que já parece que carrega um traço de nostalgia, mesmo de releitura. Mas ele tem isso, para começar pela capa, inclusive, né, com vários artistas, aparece Jimi Hendrix, John Lennon, Mick Jagger, Elvis Presley, aparece Andy Warhol na contracapa, o Dylan aparece, Caetano, o Jorge Ben, Carmen Miranda, dentre outros, né, dentre outras personalidades. Então a capa meio que uma capa parecida com a do disco Legal, da Gal, que ainda a gente vai resenhar aqui no canal, e que tem um quê de Sgt. Peppers, né? No sentido de uma colagem e que mostra as influências do artista em questão. Esse disco, ele, embora tenha esse caráter nostálgico, um quê de nostalgia, né? Ele não fica só nisso não, né? Mas ele aponta sonoridades meio futuristas, inclusive, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar isso, mas talvez não, talvez atemporais, melhor dizendo, né? Uma sonoridade que é tão atemporal, muitas vezes, quanto a sonoridade do clássico álbum Clube da Esquina, do Milton Nascimento Loborges,
né, como eu já falei. As músicas mais interessantes desse disco, assim, as que vocês precisam ouvir primeiro, assim, que são maravilhosas, primeiro a música Minha Gente, né? É uma música linda, inclusive no refrão Erasmo faz referência à música do disco anterior, Carlos Erasmo, e a música Gente Aberta. É linda. Esse disco também tem uma regravação de... tem uma regravação de É Proibido Fumar, né? Que soa meio que nostálgico, assim, mas é meio hard rock. Tem uma gravação, a primeira música, O Largo da Segunda-feira, meio bucólica, assim. Tem a música sobre rock and roll, né? A terceira música disso, Bom Dia Rock and Roll, se não me falha a memória. Ele cita Chuck Berry e outros heróis dele, mas tirando a regravação de Proibido Fumar e essa sobre rock and roll, as outras não tem a ver com o rock, não. Tem a ver com algo muito mais moderno, algumas coisas que lembram até pós-rock dos anos 90. Outra música que eu destaco aqui é Sábado Morto, fantástica, com uns vocais assim tristes, né, no final, um solo de guitarra espetacular. Esse disco também tem uns teclados aí maravilhosos, órgãos, tem cordas lindas, então é muito legal isso. Música Mundo Cão, né? Tem a cara do Erasmo, um pop assim muito refinado e que eu acho que deveria ser muito mais ouvida, até radiofônica. Música Vida Antiga, outro espetacular, assim, que hoje a gente vê quantas bandas brasileiras beberam nesse som, bandas dos anos 90 em diante principalmente. O disco estava à frente do seu tempo, né? É interessante. Bom, o Erasmo, né, gente, para falar só mais um pouco sobre esse grande artista, ele, depois dessa fase desse disco, ele gravou alguns outros grandes discos, né, que a gente pode até resenhar aqui no canal futuramente, nos anos 70. Os anos 80 dele foram muito titubeantes, como para a maioria dos artistas, né, da música brasileira, assim, os que surgiram na década de 60. Nos anos 80, a maioria deles patinou muito. Nos anos 90, o Erasmo começou lá para o final, no meio da década, assim, a retomar uma carreira digna, assim, vamos dizer, e nos anos 2000 ele vem gravando bons discos, né, vem sendo redescoberto, gravando discos autorais, fazendo parceria com a juventude, então acho que é um artista a se prestar atenção ainda hoje. Talvez Roberto e Erasmo, né, sejam o nosso Lennon e McCartney. É difícil, né, até para os bitomaníacos, sempre, claro, a gente tem uma preferência ou outra, mas é difícil falar qual foi mais importante. E eu costumo brincar com meus amigos que, brincar falando sério, né, que o Erasmo, embora eu ame o Roberto Carlos é um dos artistas da minha vida, assim, mas se eu pensar racionalmente, e também com o coração, muitas vezes, o Erasmo Carlos é um artista ainda mais importante do que o Roberto Carlos. Não é um cantor melhor do que o Roberto Carlos, mas se a gente pensar que o auge da carreira do Roberto Carlos, que vai do início lá com a Jovem Guarda até lá no início dos anos 80, todas as grandes músicas são parceria Roberto e Erasmo. E o Erasmo Carlos, então, compôs todos esses clássicos do rei e ainda teve uma carreira muitíssimo interessante na década de 70 e depois, como eu já disse, 90 e 2000. Então ele teve, no início dos anos 80, ele teve grandes músicas radiofônicas, até meados dos anos 80, assim. Inclusive a gente pode falar sobre um disco dele, talvez o Mulher ou o Erasmo Convida, também dos anos 80, que são discos muito lindos, que eu adoro, e que tem canções super radiofônicas, super pop, assim, um pop sofisticado, adulto, interessante. Então ele é um artista muitíssimo importante e a gente precisa valorizar mais o nosso gigante gentil. Então é isso. Até mais então. O canal Quer Que Eu Resenhe. Falou!